Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Daniel. Atualmente eu exerço o cargo de analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal e eu fui aprovado em diversos concursos públicos utilizando o método até aprovação e também a escola até aprovação. Eu fui aprovado em concursos como auditor do Banco Central em 2024, também analista de planejamento e orçamento do Ministério do Planejamento e Orçamento, também em 2024, e também para técnico em planejamento e pesquisa do IPEA em 2024, dentre outras aprovações como a NTT, SEAGRE e outros concursos. Hoje eu gostaria de fazer esse vídeo aqui para vocês falando um pouco sobre a banca da Fundação Getúlio Vargas, a famosa FGV, né? Que foi definida como a banca do Concurso Nacional Unificado do ano de 2025. Então, como é um concurso de grande apelo aí, que vai ter muita gente fazendo e com muitos cargos disponíveis, que é uma grande chance de você conquistar o seu cargo público, eu decidi fazer esse vídeo aqui falando um pouco sobre a Fundação Getúlio Vargas, a banca FGV, as suas características e também algumas dicas práticas que vão valer muito para você na hora de fazer essa prova do CNU ou outra prova da FGV que você for realizar. Muita gente, quando aparece a banca FGV no concurso ou aparece lá na autorização, no edital, já treme, porque a FGV é conhecida por ser uma banca com muitas questões difíceis e que às vezes exagera, né, no nível de dificuldade das provas, mas eu gostaria de mostrar para vocês que, para quem estuda na escola, é uma vantagem a banca FGV no concurso. Então, apesar de ser uma banca muito temida, a gente pode tirar proveito dessa situação e você vai entender melhor por quê. Como eu falei, a banca FGV tem uma certa fama de ser uma banca difícil e ela já causa muito temor nos candidatos. Algumas características da banca FGV que são notórias, por exemplo, é o fato de as questões de prova da FGV conterem questões com textos muito longos e que cansam o candidato, né? Uma prova inteira ali, às vezes 60, 80 questões, todas com textos longos e cansativos. E às vezes acontecem também de ter algumas questões com gabaritos polêmicos, isso também causa uma certa aflição, né, nos candidatos. E também o fato da FGV ser conhecida por fazer inovações, né, na forma de cobrança do conteúdo, às vezes tocar em assuntos menos cobrados, e, enfim. Só que, apesar de ser realmente uma banca difícil, ela é também uma banca que nós temos que reconhecer que ela é coerente e inteligente muitas vezes. Ela sabe fazer muito boas questões, questões realmente de alto nível, que premiam aqueles candidatos que têm boa base teórica do conteúdo, que é o que a gente prega muito aqui no método até aprovação e na escola, né? Que você precisa formar a sua base de conteúdo para conseguir passar no concurso, né? E a FGV, ela premia aquele que sabe de verdade o conteúdo e não quem está simplesmente decorando algumas resoluções de prova ou decorando padrões de cobrança de questões, que é muito comum a gente ver alguns candidatos em concurso fazendo, né? Então, ela cobra muito a compreensão dos conceitos, se você tem uma base bem expandida de conteúdo, e também a capacidade de interpretar os comandos das questões, né, muitas vezes com textos longos, testa a capacidade do candidato de ler e interpretar aquilo que a banca está pedindo. Isso é muito importante também nas provas da FGV. E baseado nessas características, nós vemos que existe um erro em você revisar para uma prova da FGV somente por questões. Muitos candidatos fazem isso, né? Revisão fazendo questões. Só que a FGV, ela tem um quê de inovar em algumas cobranças de conteúdo. Então, quem estuda resolvendo só questões antigas da FGV pode acabar se sabotando na hora de uma prova, porque a banca inova bastante na forma de cobrar alguns conteúdos. É claro que existem alguns padrões de cobrança da FGV que são notórios e que eles repetem em provas, isso é fato, mas
ela é conhecida por uma banca que inova muito e consegue fazer provas difíceis em cargos que são mais almejados. Então aqui vai realmente a primeira dica que eu posso dar para vocês vai fazer uma prova da FGV, tenha uma boa base teórica, como a gente sempre prega aqui na escola. Você, revisando apenas por questões, você pode deixar lacunas e ser surpreendido em alguma inovação da banca. Então você tem que ficar ligado nisso. Como a gente sempre fala aqui, formar a base é o que vai fazer você passar. E o treinamento com as questões é algo complementar que você vai acabar usando como alguma ferramenta de estudo também, mas secundária. Então, aqui vão algumas dicas práticas para vocês. Uma eu já dei, né, a questão de não revisar somente por questões, mas tem uma dica valiosa que funciona muito bem para as provas da FGV, que é, em relação aos textos grandes nas questões, eu recomendo que você, quando for fazer a prova, vá direto para a pergunta do enunciado. Você encontra ali naquela questão um texto gigante, um comando de questão e 5 alternativas. Vá direto para o comando da questão e veja o que está sendo perguntado. Caso você necessite ler o texto para você fazer aquela questão, volte e leia. Mas muitas vezes a questão não tem necessidade de você ler o texto inteiro para resolvê-la. Muitas vezes é uma pergunta direta, onde você consegue apenas, lendo o comando, resolver a questão. Então, muitas vezes a FGV tem esse hábito de colocar as questões gigantes antes da pergunta. Então, vou recomendar que você faça isso. Leia primeiro a pergunta diretamente e só volte ao texto se for extremamente necessário. Isso vai fazer você ganhar tempo e ganhar confiança na hora da prova também. Além disso, essa tática faz você evitar um desgaste mental ali muito cedo na hora da prova, que vai acabar te prejudicando ali quando você for caminhar do meio para o final do tempo de prova. Então, se você for treinar questões da FGV de alguma forma, experimente fazer isso que eu estou te falando e você vai ver que muitas das questões você não vai precisar ler o texto que está em cima para resolver. E isso vai ser valioso na hora de você economizar tempo na hora da prova. Agora, outra dica valiosa que é em relação às provas de português da FGV. Elas são muito conhecidas por serem, de certa forma, polêmicas, com textos grandes, com um nível de dificuldade alto. Então, o que eu recomendo para vocês aqui é o seguinte: tem muita gente que na prova da FGV deixa para resolver as questões de português por último, e eu acho isso uma furada. Eu recomendo que você faça a prova na ordem, porque a prova na ordem, provavelmente português vai vir primeiro na FGV, em geral é assim. Então você já vai encarar aquelas questões de português ali no início da prova, quando a sua mente está descansada, não está desgastada, e você vai ter um nível de atenção maior para resolver aquelas questões ali. Se você deixar português por último, você vai cair em português, porque aquelas questões são complicadas, exigem um nível de atenção muito alto, e a sua mente desgastada já ao longo da prova vai te trair ali no final. Então não faça isso, faça a prova na ordem, não deixe português por último, faça português primeiro ali, né, ou segundo, dependendo da ordem que for, mas provavelmente vai vir primeiro ali. Faça essa prova na ordem para você não se complicar. Evite os erros que acontecem por puro cansaço mental e que acontecem na hora da prova. Para encerrar, eu gostaria de dizer para você não ter medo da banca FGV e encarar com confiança, porque se você segue aí o método até aprovação, você está formando a sua base teórica de forma muito sólida e a FGV vai premiar você por isso. Quem tem medo da banca FGV, em geral, são concurseiros que estão com lacunas no conhecimento e não tem uma base teórica formada de forma sólida. A pessoa estuda por questões, estuda de outra forma, que acaba não rendendo tanto, mas você que tem uma base teórica do conteúdo bem formada, a FGV vai te privilegiar e você vai conseguir alcançar uma dessas vagas aí no concurso nacional unificado. Então, não tenha medo, tenha confiança e eu recomendo que você também, na medida do possível, treine as questões da FGV usando essas dicas que eu te passei agora. Então,
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero ter ajudado vocês. Nós nos vemos em breve numa próxima. É isso, até mais pessoal, tchau, tchau, um abraço.